seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Hoje a gente vai estudar um assunto muito importante aqui. Nós vamos falar sobre responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Vamos juntos? Bom, para falar sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica, eu preciso te esclarecer que esse ponto em direito penal, ele é muito importante e é um tema que tem despertado grandes discussões acadêmicas. Olha só, a realidade brasileira traz aqui para nós duas lembranças de dois episódios que foram noticiados no mundo inteiro. Você se recorda lá do desastre que ocorreu em Mariana, no ano de 2015? Você se recorda do desastre que ocorreu em Brumadinho, no ano de 2019? Se você não se recorda desses dados e da gravidade do que eu estou falando aqui, eu quero te buscar na memória essas informações. Olha aqui para a lousa comigo. O desastre de Mariana, então, ele ocorreu lá no ano de 2015 e envolveu o rompimento da barragem de rejeitos que era operada pela empresa Samarco, que constitui uma joint venture da Vale e da BHP Billiton. E ela rompeu e lançou uma enxurrada de lama com aí 43 milhões de metros cúbicos de lama. E naquela oportunidade foi registrada aqui a ocorrência de 18 mortes e ainda uma pessoa ficou desaparecida. E além disso, mais de 3 milhões de pessoas que vivem às margens ali dos 800 quilômetros do Rio Doce foram impactadas. Os impactos em questão de saúde, os impactos sociais e ambientais desse desastre permanecem até hoje. Eu quero te buscar na memória essa imagem que foi notícia no mundo inteiro. Olha aqui no slide comigo e confere aí na tela. Se recorda aí? Esse é o desastre de Mariana registrado em 2015. E logo depois, como se não bastasse, rompeu no ano de 2009, na data de 25 de janeiro, a barragem em Brumadinho. E aqui a dimensão foi até um pouco maior, se você olhar pela perspectiva das mortes. Estima-se que 272 pessoas morreram quando a barragem do Córrego do Feijão desabou, liberando uma enxurrada de 9,7 milhões de metros cúbicos de lama sobre essas pessoas. A gente tem uma estimativa que, dentre as vítimas, 200 delas eram funcionários da Vale que estavam almoçando no restaurante que ficava logo abaixo da barragem fragilizada. E a cena impactante é essa aqui. A barragem estava aqui em cima, rompeu e a enxurrada de lama varreu aí os direitos humanos. Foi, sem sombra de dúvidas, uma grande catástrofe. E isso aqui tem tudo a ver com o tópico da nossa aula, que é a responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Por quê, professor? Olha só, vem aqui para a lousa, porque agora eu quero começar com você o estudo propriamente da responsabilidade penal das pessoas jurídicas. E para começar esse encontro, então, de forma específica no direito penal, eu quero te anunciar a seguinte questão. É possível que uma empresa, um ente moral, um ente coletivo, uma pessoa jurídica, seja responsabilizada penalmente? Em outras palavras, de forma bem simples, e é uma questão que você pode anotar no seu material. Olha só, a pessoa jurídica pode praticar crime e ser responsabilizada em direito penal aqui no Brasil? Olha só, aqui eu preciso te esclarecer uma coisa. O nosso texto constitucional, então a Constituição Federal, em dois momentos ela sinaliza a possibilidade de responsabilização penal de pessoas jurídicas. O primeiro dispositivo do texto constitucional é o artigo 173, parágrafo 5º da Constituição Federal. E o segundo dispositivo que cuida dessa disciplina é o artigo 225, parágrafo 3º do texto constitucional. No primeiro dispositivo que eu mencionei para você,
Ali, a Constituição está tratando sobre a ordem econômica, a ordem financeira, a economia popular. E no segundo dispositivo que eu mencionei, a Constituição está cuidando sobre o meio ambiente. E aí aparece a responsabilidade penal da pessoa jurídica no tocante a crimes ambientais. Então seriam esses dois dispositivos que sinalizam a possibilidade de responsabilidade penal de pessoas jurídicas no Brasil. Então, lembra do artigo 173, parágrafo 5º e do artigo 225, parágrafo 3º. Agora, na lousa, eu quero te apresentar a redação desses dois dispositivos e a gente vai dar continuidade porque não é só isso que você tem que saber aqui para compreender esse conteúdo. Olha só, o artigo 173, ele diz para nós, aqui no parágrafo 5º, que é o dispositivo que nos interessa, que a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com a sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica, financeira e contra a economia popular. Se você simplesmente olhar para esse dispositivo do texto constitucional, você afirma para mim que, no Brasil, seria possível responsabilizar, por exemplo, a pessoa jurídica pela prática de crime contra a ordem financeira, de crime contra a ordem econômica, de crime contra a economia popular? E aí, será que a pessoa jurídica pode responder penalmente com base nesse tipo de infração que a Constituição anuncia? Toma muito cuidado. Você não pode ter uma leitura precipitada do texto da Constituição. E você anote no seu material. Embora o texto constitucional sinalize a possibilidade de responsabilidade penal nessas hipóteses aqui, nós não temos atualmente no ordenamento jurídico brasileiro uma lei federal que disciplina quais são as condutas realizadas por pessoas jurídicas que vão dar ensejo à responsabilidade penal nessa esfera, seja ela econômica, financeira ou economia popular. E aí, você que já estudou direito penal, os princípios basilares do direito penal, vai se recordar do princípio da legalidade, que inclusive aparece no texto constitucional e é o artigo 1º do Código Penal, que traz ele também lá de forma expressa, que não existe um crime sem uma lei anterior. E essa lei tem que ser uma lei federal, certo? Aprovada pelo Congresso Nacional. No entanto, no Brasil não existe essa lei. Logo, não há responsabilidade penal de pessoas jurídicas nessa esfera. É claro que daí você pode entrar na responsabilidade penal de pessoas físicas, mas nesse encontro a gente está cuidando do ente moral, da pessoa jurídica, da empresa propriamente dito. É esse o objeto da nossa aula de hoje. Então, no seu material, eu quero que você complemente aqui o seguinte: com relação a essa disposição aqui, embora então o texto constitucional sinalize a possibilidade da responsabilização, não há lei definindo quais são as condutas praticadas por pessoas jurídicas. Por via de consequência, se não há uma lei anterior dizendo onde a pessoa jurídica vai praticar o crime, não há que se falar em responsabilidade penal. Abrindo um parênteses. Ô professor, mas e se porventura o nosso legislador, lá na frente, ou esse ano, daqui uns dias, resolver regulamentar quais são as condutas praticadas por pessoas jurídicas que violem a ordem financeira, a economia popular, e aí ele institui uma lei que criminaliza a pessoa jurídica pela prática de condutas que violem esses bens jurídicos? Aí a gente vai poder admitir a responsabilidade penal da pessoa jurídica? Aí, teoricamente, sim, beleza? Aí a gente vai conseguir trabalhar com a responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil nessa seara. No entanto, a gente precisa avançar. Com relação ao artigo 225, parágrafo 3º, eu quero te apresentar a redação dele aqui na tela. E olha que interessante, vem aqui comigo. O 225, o caput,
traz ali a disposição do meio ambiente. É um artigo muito famoso lá no direito ambiental, que cabe até a nossa leitura aqui, porque ele é muito interessante. Ele diz o seguinte, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes, ou melhor, para as presentes e futuras gerações. Então, essa é a redação do caput do 225. Para o direito penal, nos interessa o parágrafo 3º do 225, que vai dizer o seguinte, olha que interessante, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Se você está fazendo uma leitura do texto constitucional, se depara com essa redação, e aí vem a questão. E aí, pessoa jurídica pratica crime ambiental? Você vai me dizer o quê? Ó, o texto constitucional, ele sinaliza que sim, não é? Tanto pessoa física, seres humanos, como empresas têm responsabilidade penal, de acordo com a redação da Constituição Federal. No entanto, como a gente viu ali no artigo 173, parágrafo 5º, eu preciso ter uma norma infraconstitucional, uma lei federal, trazendo quais são as condutas que pessoas jurídicas praticam que dão ensejo à responsabilidade pela prática de crime ambiental. Será que existe uma lei no nosso ordenamento jurídico que disciplina a responsabilidade penal da pessoa jurídica nessa situação? Aí eu vou te afirmar que existe sim. Então, no seu material, eu quero que você complete a seguinte afirmação no seu material. No caso do artigo 225, parágrafo 3º, aqui há uma lei. Então, há lei. E essa lei é a Lei 9.605 de 1998. Essa é a lei aqui que disciplina os crimes ambientais. É a famosa lei que cuida dos crimes ambientais. E olha que interessante, nessa lei aqui, nós temos expressa a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, inclusive as penas aplicáveis às empresas. Vem aqui comigo que eu quero te apresentar 2 artigos muito interessantes dessa lei aí para você anotar no seu material. Então, a respeito da lei que cuida dos crimes ambientais, a Lei 9.605 de 98, o artigo 3º traz lá de forma expressa, olha que legal, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. E o parágrafo único acrescenta que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Perceba que a lei é muito clara ao admitir que pessoa jurídica pratica, sim, crime ambiental. E que você responsabilizar uma pessoa jurídica, uma empresa, isso não elimina a responsabilidade da pessoa física, por exemplo, do dirigente dessa pessoa jurídica, entendeu? Então você tem responsabilidade aqui consagrada tanto da empresa como do ser humano, da pessoa física. Ok? Pessoa jurídica, pessoa física, conforme você viu aí no artigo 3º. A título de curiosidade, eu quero te trazer quais são as penas que a lei consagrou que serão aplicadas à pessoa jurídica que praticar um crime ambiental. Vem aqui na tela. Olha só. O artigo 21 da própria Lei dos Crimes Ambientais
diz que as penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3º, são. Então, aqui aparecem as penas aplicáveis para as pessoas jurídicas. E aí você tem uma pena de multa, pode aparecer também pena restritiva de direitos e pode aparecer também prestação de serviços à comunidade. Então, essas seriam as penas aplicáveis às pessoas jurídicas em razão da prática de crimes ambientais. Ok? Guardou isso? Então, olha só. Esse é o primeiro momento da nossa aula. E com relação a esse primeiro momento, então eu quero que você anote no seu material. Veja lá se você anotou dessa forma. Primeiro, existe responsabilidade penal de pessoas jurídicas aqui no Brasil? A Constituição sinaliza a possibilidade de você punir a empresa em 2 momentos. Nós vimos que aparece lá no artigo 173, parágrafo 5º, e aparece também no artigo 225, parágrafo 3º. Acontece que, embora haja aquele mandamento de criminalização lá no artigo 173, parágrafo 5º, o que acontece? Nós não temos uma lei infraconstitucional que cuida sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica naquele caso, de crimes contra a ordem econômica, financeira e economia popular. Ok, se não existe uma lei prévia, não dá para responsabilizar a empresa. Ok, agora, vem aqui, para o 225, parágrafo 3º. Existe uma norma que regulamenta esse dispositivo constitucional? Existe, e é a Lei 9.605, que a gente acabou de examinar. Inclusive, nós vimos ali que haverá responsabilidade penal da pessoa jurídica e que ela traz também as penas aplicáveis à pessoa jurídica. Como você viu, aparece a pena de multa, a restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade. É interessante notar que não aparece privação de liberdade, né? Não tem como você pegar uma empresa e colocar ela dentro de uma penitenciária, por óbvio. E isso, já eu quero aprofundar com você, porque isso gera uma polêmica danada na doutrina. Por ora, então, anote no seu material. A responsabilidade penal de pessoas jurídicas no Brasil será tão somente pela prática de crimes ambientais. Anotou essa frase? Ok. Vamos lá. Prosseguindo, próximo ponto aqui que interessa para nós, e a gente começa a mergulhar um pouco mais na análise desse assunto que é bem interessante. Teoria da dupla imputação. A teoria da dupla imputação, ela também é conhecida como teoria do concurso necessário. Então coloca aí como sinônimo, vamos anotar aí no seu material. Isso aqui pode aparecer também como concurso necessário. Teoria do concurso necessário. Já vi aparecer isso aqui em prova de concurso público. Olha só, o que quer dizer a teoria do concurso necessário, teoria da dupla imputação? Perceba que o próprio nome já te diz aqui o que ela representa, o que ela simboliza. Bom, de acordo com essa teoria, para que você consiga responsabilizar uma pessoa jurídica, você necessariamente tem que indicar também quem foi a pessoa física que atuou em conjunto com a pessoa jurídica. Entendeu? Perceba que é dupla imputação, porque isso traz uma obrigação para o membro do Ministério Público. Se o membro do Ministério Público se depara com um crime ambiental, por exemplo, ele vai lá, certifica qual é a empresa que praticou aquele crime ambiental. No momento que ele vai oferecer a denúncia contra essa empresa, ele tem que indicar a pessoa física que também concorreu para aquele crime ambiental. Não se admite, de acordo com essa teoria, a responsabilidade isolada da pessoa jurídica. Olha que importante isso, então. De forma esquemática, eu posso colocar isso aqui na lousa para você. Então, imagina aqui comigo. Essa teoria, ela obriga que um promotor de justiça ou um procurador da República, então um membro do Ministério Público, no momento que ele vai oferecer a denúncia, que é a peça técnica que deflagra a ação penal, ele tem que colocar a pessoa jurídica, a empresa, e junto com a pessoa jurídica, ele também vai ter que denunciar
a pessoa física que concorreu também para a prática daquele crime ambiental. Por isso que a gente fala em dupla imputação. Dupla imputação. A denúncia tem que indicar a pessoa física e a pessoa jurídica, ok? Então, essa teoria condiciona a responsabilidade penal de pessoas jurídicas à identificação da pessoa física que também concorreu para a prática do crime ambiental. Guardou então? Beleza? Então é isso. Na denúncia do Ministério Público tem que ter lá tanto a empresa como aí o dirigente da empresa, por exemplo, de forma necessária. Acontece que essa teoria era no seguinte sentido, e eu destaco aqui para você o ponto número 1 aqui desse julgado de 2013. Para a validade da tramitação de feito criminal em que se apura o cometimento de delito ambiental, na peça exordial, ou seja, na denúncia, devem ser denunciados tanto a pessoa jurídica como a pessoa física, sistema ou teoria da dupla imputação. Isso porque a responsabilidade penal da pessoa jurídica não pode ser desassociada à da pessoa física, quem pratica a conduta com elemento subjetivo próprio. Então perceba aqui um detalhe. Até 2013, o STJ, ele tinha seu entendimento fixado de que, para a gente trabalhar com a responsabilidade penal da pessoa jurídica, nós adotamos a teoria da dupla imputação. Então, cabe ao representante do Ministério Público, na hora que ele vai denunciar ali, fazer a peça formal para deflagrar a ação penal, ele tem que colocar como réu o quê? A pessoa jurídica e, em paralelo, também a pessoa física. Não dá para você oferecer denúncia tão somente contra a pessoa jurídica, somente contra a empresa. No entanto, e aqui vem uma nota muito importante do nosso encontro. Esse entendimento não é o entendimento adotado atualmente pelos nossos tribunais superiores. Por quê? Vem aqui na tela. No ano de 2013, ali, finalzinho de 2013, e a publicação do acórdão foi em 2014, o STF mudou esse raciocínio. O Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento aqui, desse recurso extraordinário, ele fixou que, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, ele não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física, em tese, responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação. Em outras palavras, o STF falou assim, não vamos adotar mais essa teoria. Hoje, então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com a responsabilidade penal da pessoa jurídica de forma autônoma. A pessoa jurídica pode ser denunciada pelo membro do Ministério Público sozinha, independentemente de você indicar ali a pessoa física que atuou em conjunto ou ali de forma paralela com essa empresa, entendeu? E esse julgamento do STF fez escola no STJ. Eu te trago aqui o entendimento atual do STJ para afirmar que o STJ, aí a partir de então, se vinculou à orientação do Supremo Tribunal Federal. Então, a partir de 2014, você já encontra julgados no âmbito do STJ, falando que a pessoa jurídica, também denunciada, deve permanecer no polo passivo da ação penal. Alerta-se em Opter Dictum que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu que a necessidade de dupla imputação nos crimes ambientais viola o disposto no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. Significa dizer que o STJ falou, não adotamos mais a teoria da dupla imputação. Muito cuidado, então. Muito cuidado, então. Como é que você tem que anotar no seu material? Que atualmente, tanto o STJ como o STF não admitem a teoria da dupla imputação. Em termos práticos, o que acontece? Volta aqui para a tela. Se a gente voltar ali no esquema que eu coloquei para você, que a teoria da dupla imputação impõe que
tanto a pessoa jurídica como a pessoa física devem constar ali na denúncia. Acontece que, conforme a gente viu, o STF e o STJ dizem o seguinte, que você não precisa necessariamente colocar a pessoa física em concurso com a pessoa jurídica. Você pode oferecer denúncia tão somente com relação à empresa. Hoje os tribunais superiores não adotam aí a teoria da dupla imputação ou do concurso necessário, tanto o STF como o STJ. Entendeu o raciocínio então? Então hoje dá para oferecer uma denúncia tão somente com relação à pessoa jurídica, dispensando aí a pessoa física de aparecer no polo passivo. É claro, por óbvio, que se você lá na frente identificar a pessoa física, se não ocorreu o prazo prescricional, se não deu ali a hipótese de extinção da punibilidade, dá para responsabilizar também a pessoa física, se for identificada que ela concorreu ali, seja como autora, coautora ou partícipe com relação a esse crime ambiental. Mas o que eu quero que você guarde é isso. Hoje a teoria da dupla imputação não é mais aceita pelos tribunais superiores. Isso já apareceu em concurso público em questão de prova. E eu te conto uma situação muito interessante que aconteceu comigo em sala de aula. Olha só, certa vez um aluno chegou para mim ali e falou o seguinte, depois de ter assistido uma aula como essa: "Ô professor, você ensinou um negócio aí que está errado." E eu falei, pô, mas como assim? Porque eu fui resolver uma questão de concurso público e nessa questão falava lá que, olha só, os tribunais superiores adotam a teoria da dupla imputação com relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica. E eu fui marcar a alternativa, eu marquei errado igual você falou, mas o enunciado estava como correto. Aí eu falei assim para ele, meu amigo, de que ano é essa questão que você resolveu? Aí ele pegou, buscou lá, era uma questão de 2013. E aí, em 2013, de fato, estava correta. Por quê? A orientação até 2013 era de que exige-se a teoria da dupla imputação para se responsabilizar a pessoa jurídica. Então, os tribunais admitiam ela, estava certa. No entanto, no final de 2013 e em 2014, os tribunais mudaram de posição. E aí, esse item passou a constar como errado. Ele estava diante de uma questão desatualizada. O gabarito, na verdade, da questão estava desatualizado. Então, toma muito cuidado, beleza? Toma muito cuidado aí quando você for resolver questões, principalmente com o ano da questão. Se você tem uma alteração jurisprudencial, você pode também ter mudança necessariamente no gabarito. Guardou isso aí? Fácil? Então, nós temos até agora alguns pontos importantes que você com certeza anotou no seu material, mas que eu reforço aqui. Pessoa jurídica pratica no Brasil? A responsabilidade penal é tão somente pela prática, até o momento, pelos crimes ambientais. Os tribunais superiores adotam a teoria da dupla imputação? Nós vimos que, atualmente, os tribunais rechaçam a teoria da dupla imputação. E um argumento que eu trago aqui, que é muito interessante, que foi utilizado pelo STF para afastar essa teoria da dupla imputação, é o seguinte. Raciocina aqui comigo. Você encontrar o crime ambiental é fácil? Olha para as imagens. Olha para as imagens que eu trouxe no começo do encontro. Se você olhar para aquelas imagens, você me responde aí. Encontrar o crime ambiental é fácil? Olha isso, gente. Dava para ver do espaço. Encontrar a pessoa jurídica que provocou esse desastre ambiental aqui é fácil? Basta você certificar. Então, essa barragem aqui que existia era da Vale. Ok, achamos a pessoa jurídica. Ok, isso aqui é um exemplo para vocês. Agora, eu te desafio. E a pessoa física que concorreu aqui de forma culposa ou dolosa para que houvesse esse rompimento dessa barragem? É fácil de localizar? Gente, em termos práticos, é uma tarefa dificílima você encontrar a pessoa física responsável por isso. Olha, em termos práticos, trata-se aqui de uma prova, quem sabe, impossível de você encontrar para identificar e conseguir responsabilizar quem foi a pessoa responsável ou quem foram as pessoas responsáveis por esse desastre ambiental aqui.
E aí o STF falou o seguinte, não dá para você ficar condicionando a responsabilidade da empresa à responsabilidade da pessoa física. Porque a tarefa de encontrar pessoa física é uma tarefa muito difícil, se não impossível, a depender do caso concreto. E aí isso aí vai gerar impunidade. Então, a gente afasta essa teoria da dupla imputação, responsabiliza a pessoa jurídica e se porventura surgirem provas de pessoas físicas que concorreram, aí essas pessoas físicas também terão sua responsabilidade penal aí de forma autônoma. Entendeu o raciocínio do Supremo Tribunal Federal? E foi esse argumento aí que foi levado em consideração e fez escola depois no STJ para repelir a teoria da dupla imputação. Guardou? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Adiante, eu quero trazer para vocês algumas questões que são dogmáticas acerca desse assunto. Porque o que eu te ensinei até agora são questões que já caíram em concurso público no exame de ordem. Por exemplo, se aparecer no concurso público que pessoa jurídica pode ser responsabilizada pela prática de crime ambiental e crime tributário, você vai marcar certo ou errado? Errado, porque não tem responsabilidade pela prática de crime tributário. Cuidado, tá? Não tem responsabilidade penal de pessoa jurídica pela prática de crime tributário. Agora, a pessoa física pode, sim, ser responsabilizada. Pessoa jurídica, atualmente, somente crime ambiental. Outra questão, os tribunais adotam a teoria do concurso necessário da dupla imputação? Você tem que falar aqui, não, ela foi afastada aí desde o ano de 2014 pelos tribunais superiores. No entanto, gente, a gente está diante aqui, na verdade, de um campo de pesquisa. Responsabilidade penal de pessoas jurídicas é um assunto que toca ao direito penal econômico também. E você vai encontrar uma vasta bibliografia, principalmente estrangeira, principalmente na Espanha, com relação a esse conteúdo. Afinal de contas, se você pegar os livros brasileiros, você não vai encontrar unanimidade no que eu disse até agora. Você vai ver muitos autores que vão falar que, pessoa jurídica nunca pode praticar crime. Pessoa jurídica não tem capacidade de ação, por exemplo. Aí eu te questiono, uma pessoa jurídica tem braço? Uma pessoa jurídica tem perna? É ela que vai lá e rompe a barragem? E aí? Uma pessoa jurídica, ela tem capacidade de autodeterminação e controle? Uma pessoa jurídica pode sofrer pena? Se a gente pensar em pena, o que você lembra? Você lembra de prisão, pena privativa de liberdade. Dá para você pegar uma empresa e jogar lá na penitenciária? Não dá para fazer isso. Então, você vai encontrar na sua literatura, na leitura complementar, muitos autores que vão dizer responsabilidade penal de pessoa jurídica nunca pode acontecer. Esse aqui é o posicionamento de vários autores e vários renomados autores que eu destaco para você aqui na lousa. Então eu quero que você anote no seu material, aí como aprofundamento, questões controvertidas à responsabilidade penal da pessoa jurídica. A primeira questão que eu te apresento são os argumentos contrários à responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Por quê? Uma pessoa jurídica não tem capacidade de ação, ela não vai lá e pratica um ato. Ela não tem capacidade de culpabilidade e ela não tem capacidade de sofrer pena. Já que quando você pensa em pena, você pensa necessariamente em privação da liberdade. E nesse sentido, existe uma obra coletiva que é muito importante em trabalhos acadêmicos, é muito citada, porque essa obra é uma coletânea de artigos em que todos os artigos negam a responsabilidade penal de pessoa jurídica. E eu te apresento aqui, a obra é a seguinte, o nome dela é Responsabilidade Penal de Pessoas Jurídicas em defesa do princípio da imputação penal subjetiva, que foi organizada pelos professores René Arieldotti e Luiz Regis Prado. E ali você encontra a participação de vários nomes nessa obra, como da professora Érica Menezes de Carvalho, do professor Zaffaroni, da Gisele Mendes de Carvalho, perdão, falei Érica Menezes, é Érica Mendes de Carvalho, Jair Leonardo Lopes, Jesus Maria Silva Sanches, do professor Juarez Cirino, do Juliano Breda. Então, vários autores que rechaçam a responsabilidade penal de pessoas jurídicas, nem mesmo em crime ambiental. Beleza? Ô professor, por que é importante saber disso? Gente, porque isso aqui é muito importante
Vamos pensar em termos práticos. Imagina que lá no futuro você vai advogar e você vai defender uma pessoa jurídica que está sendo acusada pela prática de um crime ambiental. Você vai se vincular a essa doutrina aqui. Por quê? Aqui, eles vão afirmar que pessoa jurídica nunca pode ser condenada. Somente o direito penal vai punir pessoa física. E os principais argumentos são esses. A gente pode ter até outros argumentos, não é? Porque aparece, por exemplo, lá no direito penal alemão, o direito administrativo sancionador, que é um braço forte do direito administrativo que não se confunde com o direito penal. E aí lá na Alemanha, você trabalha com responsabilidade de pessoas jurídicas nessa esfera do direito administrativo sancionador. E lá não se tem a intervenção penal, beleza? Você tem outros argumentos vinculados à questão da responsabilidade objetiva, então, dos dirigentes, certo? Você não pode trabalhar aqui com responsabilidade objetiva com relação às pessoas físicas que atuam por trás da pessoa jurídica. E olha, a pessoa jurídica, ela não tem capacidade de sofrer pena, ela não tem nem capacidade de se autodeterminar, ela não tem capacidade de fazer nada. Na verdade, quem atua é uma pessoa física por meio da empresa. É uma pessoa física que toma as decisões da pessoa jurídica. Então perceba que os argumentos eles são muito sedutores. Todavia, para ampliar ainda mais o seu repertório acadêmico, porque isso aqui inclusive é tema de pesquisa, eu lá na Universidade Federal do Paraná, eu cursei uma disciplina do mestrado, onde eu estudei com o professor Paulo Busato e com o professor Alaor Leite, em que a gente teve um tópico que foi a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. E hoje, uma grande autoridade no Brasil para cuidar desse tema é o professor que mora lá em Curitiba, né? Ele é procurador de Justiça do Estado do Paraná, professor da Universidade Federal do Paraná, o professor Paulo César Busato. E ele tem vários escritos aqui, alguns eu vou citar a partir de agora, para você ampliar seu repertório acerca desse conteúdo. E ele defende que nós devemos sim discutir a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Não dá para a gente pegar simplesmente e ignorar esses eventos, como eu citei no começo da nossa aula, Mariana, Brumadinho, ali a gente teve morte, violação de direitos humanos, uma verdadeira catástrofe, fora o desastre ambiental. Então você não dá para tapar os olhos para esse tipo de violação a bens jurídicos. E isso legitima sim a intervenção do direito penal. Entendeu? Então vem aqui para a tela, porque aprofundando esse tema, o professor César Busato, ele vai fazer uma defesa aí pela responsabilidade penal de pessoas jurídicas. E ele vai trazer uma informação inicial de que esse assunto, responsabilidade penal da pessoa jurídica, não é um assunto novo, não é um tema agora que surgiu recentemente. Na verdade, é um tema que ficou adormecido, notadamente no direito continental, nos países de civil law. Porque sempre existiu nos países de common law. E aí ele registra que isso aqui é antigo. E que, na verdade, a gente aqui no Brasil, por exemplo, só teve apenas um soluço histórico, em que deixou-se de responsabilizar a pessoa jurídica, mas que agora, diante da opção constitucional, é claro que a gente tem que trabalhar com esse tipo de responsabilidade. Olha aqui a citação que eu trago para vocês. De acordo com o professor Busato, é equivocada a ideia, amplamente difundida, de que a responsabilidade penal de pessoas jurídicas é algo novo. Então não é algo novo, que é um modismo, uma tendência inaugurada no final do século XX, tributária de uma onda expansionista de punibilidade e que rompe com a tradição histórica de ausência de tal classe de medidas. Só que aparece, gente, numa obra muito legal que eu indico para vocês a leitura, chamada de Responsabilidade Penal de Pessoas Jurídicas, Seminário Brasil e Alemanha, que foi organizada pelo professor Paulo César Busato e pelo professor Luiz Greco. Uma obra muito legal sobre essa temática. Mas aqui a gente vai além, porque eu avanço com você para falar que, segundo o professor Busato, pode-se afirmar que a responsabilidade penal de entes coletivos é uma construção que no ambiente da common law remonta a vários séculos. Então é algo antigo, não é algo novo. Ressalta ainda que no próprio direito continental, a responsabilidade penal de pessoas jurídicas existiu durante o período medieval, ao menos até o Código Napoleônico de 1810, e que desapareceu. E que também existiu
legislativamente, inclusive no direito penal brasileiro durante o período imperial, tendo sido banida por movimentos políticos semelhantes aos europeus. Então, ele fala aqui, ó, com relação à nossa realidade aqui no direito continental, houve um soluço histórico. Tinha punição de pessoas jurídicas, a gente trabalhava com punição de entes coletivos, parou e agora essa discussão ressurge. Por isso não é algo novo, não é modismo, não é um ponto que está agora na moda e voltou a ser discutido, certo? Então é um ponto que desperta aí um interesse sim da academia e que é muito importante a gente levar em consideração. Se você quer fazer um TCC aí com um tema bem relevante, esse é um baita tema, inclusive para você fazer um trabalho de conclusão de curso, seja de graduação ou pós-graduação. Inclusive é a minha linha de pesquisa no mestrado, ok? Trabalhar com a responsabilidade penal de pessoas jurídicas. O que mais que é importante aqui, ó? Outro dado que é importante que eu trago para vocês é que é um fato que o mundo vive uma tendência de responsabilização criminal de pessoas jurídicas. O próprio professor Paulo César Busato diz que, ó, uma lista enorme de países já adotaram a responsabilidade penal de pessoas jurídicas, a saber, a Holanda, a Noruega, a Irlanda, a Islândia, a França, a Finlândia, Eslovênia, Dinamarca, Estônia, Bélgica, Malta, Croácia, Lituânia, Suíça, Polônia, Áustria, Portugal e de forma mais recente, Espanha, com a reforma ali principalmente ali do Código Penal em 2010, 2015, discutiu-se muito essa questão e hoje já tem a responsabilidade penal de pessoas jurídicas consagrada. Não só na esfera ambiental, mas também na esfera do direito penal econômico. E essa citação aqui vem nesse artigo, Algumas Razões Político-Criminais para a Responsabilização Penal de Pessoas Jurídicas, Expansão ou Necessidade, que foi publicada na Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ok? Então, é um tema do momento, é um tema atualíssimo para você aí se debruçar algumas horas de estudo. E é extremamente relevante porque envolve direito penal e direito penal econômico. O que mais que a gente tem que ver sobre esse assunto? Olha aqui que eu trago para você. Gente, hoje, nos dizeres de Décio Franco David e Paulo César Busato, sustentar que as pessoas jurídicas são incapazes de realizar qualquer classe de ação e responsabilidade implica uma clara opção de avestruz, de ocultar a cabeça em um buraco no chão para evitar presenciar o problema que é óbvio. Isso aparece no artigo Se a empresa é capaz de ação. Portanto, nós vimos aqui o seguinte, que no primeiro momento, para você guardar, no Brasil a gente admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica pela prática de crime ambiental. No segundo momento, a gente viu que os tribunais não admitem a teoria da imputação, ou melhor, da dupla imputação. E por fim, a gente aprofundou em questões controvertidas, para você ganhar repertório aqui de conteúdo. Afinal de contas, a gente está em ambiente acadêmico. Gente, argumentos contrários. Em resumo, pessoa jurídica não tem capacidade de ação, não tem capacidade de culpabilidade e não tem capacidade de sofrer pena. Você não pode pegar uma pessoa jurídica e trancar lá na penitenciária. Nesse caso, então, nunca se admite a responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Se você pegar o livro do professor César Roberto Bittencourt, você vai ler isso, essa manifestação contra a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Se você pegar o livro do professor Luiz Regis Prado, o livro mesmo, a doutrina dele, o manual, ou melhor, o curso dele de Direito Penal Brasileiro, ele vai falar que você defender a ideia de responsabilidade penal de pessoa jurídica é um argumento débil, entendeu? Olha o termo que ele usa para defender que pessoa jurídica nunca pode ser responsável pela prática de crime. No entanto, o professor César Busato, aqui, é um dos grandes expoentes hoje no Brasil, que vai dizer que, ó, nós precisamos sim discutir esse tema. E ele sinaliza a possibilidade, sim, de você trabalhar com a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E defende, inclusive, a ampliação, não só para trabalhar com crimes ambientais, mas para trabalhar também com crimes econômicos. Tem um livro chamado Compêndio de Direito Penal, que é escrito por ele, pelo Rodrigo Cabral e por um professor espanhol, o professor José Cusack, em que ele vai falar que 80%
dos delitos socioeconômicos são praticados por intermédio de pessoa jurídica. Então, você olha para a realidade brasileira, os dois desastres, né? Mariana, Brumadinho, delitos econômicos, Odebrecht, que tinha um setor para pagamento de propina. Gente, pessoa jurídica não está sendo utilizada para a prática de crime? Esse tema não é um problema vivo? Então, a gente termina nossa aula com essa citação aqui da questão do avestruz, não é? Olha aqui na tela, que a gente simplesmente pegar e ignorar esse tema é a opção de avestruz. E o que o avestruz faz? Ele oculta a cabeça em um buraco no chão para evitar presenciar um problema que é óbvio. Com isso, a gente finaliza mais uma aula de Direito Penal. Essa aula teve um cunho teórico bem mais elevado, mas espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, se você ainda não curtiu, curta agora, deixa seu comentário aqui que é muito importante para nós, compartilha com seus amigos e eu te espero no nosso próximo encontro de Direito Penal. Um forte abraço!